O Império Romano, que durou de 27 a.C. até 476 d.C., é um dos períodos mais importantes da história mundial. Em seu auge, tinha a maior estrutura sociopolítica do Ocidente. Foi o imperador Diocleciano que, vendo que o império era grande demais para ser administrado pelo governo central, decidiu dividi-lo em dois, o Império Ocidental e o Império Oriental. No entanto, esse não é o único fato curioso sobre esse momento histórico. Nós do Caminhos da História selecionamos alguns deles e compartilhamos os detalhes neste vídeo. Vamos conferir juntos cada detalhe. Conheça 5 fatos curiosos sobre o Império Romano que vão te surpreender. O nome Júlio César é muito importante na história de Roma. Ele desempenhou um papel crucial durante o período de transição da República para o Império Romano. Embora seja frequentemente considerado o primeiro imperador, essa afirmação não é totalmente precisa. A principal razão é que Júlio César foi nomeado ditador perpétuo em 44 a.C. pelo Senado, reconhecendo sua posição de liderança, uma vez que detinha o comando supremo do exército e o poder político simultaneamente, o que lhe concedeu poderes extraordinários, mas o termo imperador não foi aplicado a ele durante sua vida. Isso é um ponto de controvérsia na história romana, pois a criação do título imperador com suas conotações específicas, como a hereditariedade e a estrutura imperial, ocorreu mais tarde com Augusto. O assassinato de Júlio César em 44 a.C. interrompeu seu governo e a possibilidade dele consolidar o poder de maneira semelhante aos futuros imperadores. Sua morte levou a um período conturbado na história romana, com disputas de poder entre seus sucessores. Júlio César é muitas vezes considerado uma figura de transição entre a República e o Império Romano. Portanto, a dúvida persiste devido à complexidade da história romana, à evolução das instituições políticas e à falta de um título oficial de imperador associado a Júlio César. Embora ele tenha desempenhado um papel crucial na transformação da República em Império, a transição completa para o regime imperial ocorreu sob o governo de Augusto. Por mais paradoxal que possa parecer, o primeiro imperador romano foi o sobrinho e herdeiro de Júlio César. Seu nome era Gaius Octavius Turinus, mas ele adotou o nome de César Augusto. O próprio Senado romano concedeu a ele o título de imperador, bem como o poder do cargo, já que César Augusto havia conseguido derrotar inimigos do império, alcançado a estabilidade. Ele governou o Império Romano de 27 a.C. até morrer, em 14 d.C., ou seja, por mais de 4 décadas. Augusto reformou as leis, protegeu as fronteiras e garantiu a fama do Império, que tinha o maior poder político e cultural até então. A Pax Augusta, iniciada por ele, foi um período de paz e prosperidade até então desconhecido pelo povo e que durou mais de 200 anos. Após uma sucessão de líderes e dificuldades enfrentadas por cada um deles, houve um período chamado a Crise do Império, que ocorreu entre 235 d.C. e 284 d.C. Esse período é assim chamado porque Roma estava em uma constante guerra civil envolvendo vários líderes militares que buscavam assumir o controle e o poder do império. Nessa época, já havia uma grande crise, tanto social quanto econômica. Essa última foi causada pela desvalorização da moeda romana. Embora o imperador Aureliano tenha reunificado o império, foi Diocleciano quem decidiu dividi-lo em dois para poder administrá-lo com mais facilidade. Assim, nasceram o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente. Quando estava à frente do Império, de 306 d.C. a 337 d.C., Constantino usava o discurso de que Jesus Cristo era a figura que dava a ele legitimidade para estar no cargo. Dessa forma, ele poderia aumentar sua autoridade e poder como nem mesmo seus antecessores haviam feito. O primeiro concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., uma reunião com a presença de bispos de todas as regiões onde havia cristãos, foi presidido por Constantino com o objetivo de estabelecer os elementos da nova fé e decidir sobre questões como a origem divina de Jesus.
O concílio teve como objetivo principal resolver controvérsias teológicas e definir questões doutrinárias dentro do cristianismo primitivo. Alguns dos pontos mais importantes e notáveis do Concílio de Nicéia incluem a controvérsia ariana, nomeada após o presbítero Ário, que defendia uma visão teológica que diferia da crença tradicional na Trindade. Para resolver a controvérsia ariana, os bispos participantes do concílio trabalharam na formulação de um credo que expressava a crença na divindade de Cristo e afirmava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma só substância. Durante o encontro também foi decidido quais manuscritos seriam compilados para formar o novo livro conhecido como Bíblia. Diversos são os motivos apontados para o fim da era comandada pelo Império Romano. Entretanto, não há um consenso claro sobre os fatores específicos que levaram à queda. Acredita-se que o cristianismo tenha desempenhado um papel importante, pois essa nova religião minou os costumes sociais do império proporcionados pelo paganismo. Outros fatores foram a instabilidade política causada pelo tamanho do império, a invasão de tribos bárbaras, os interesses de cada parte do império, oriental e ocidental, a chegada de exércitos mercenários, a corrupção do governo, a forte dependência do trabalho escravo, o alto índice de desemprego e a inflação. Ao desvendarmos os mistérios do Império Romano, percebemos como esse capítulo da história ainda ecoa em nossa sociedade. Com personagens intrigantes, momentos cruciais e transformações impactantes, este período é um verdadeiro tesouro de lições e insights para entender o mundo contemporâneo. Esperamos que tenha apreciado essa jornada histórica conosco. Se você adora explorar os caminhos do passado e desvendar segredos que moldaram o presente, não esqueça de se inscrever no canal Caminhos da História e ativar as notificações. Dessa forma, você nunca perderá nenhum dos nossos episódios fascinantes. Além disso, se você gostou do conteúdo e deseja contribuir para a continuidade deste trabalho, fique de olho na tela, onde a chave Pix estará disponível. Sua generosidade nos permite continuar explorando e compartilhando histórias incríveis com todos vocês. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade de amantes da história. Até o próximo episódio!